Tudo bem com você? Olha só, nós vamos para mais uma aula de vídeo de matemática e nessa aula nós vamos continuar aprendendo um pouco mais sobre as medidas de comprimento. Nós vimos como medir com palmos e como medir com passos. Agora nós vamos aprender uma nova forma de medir, utilizando o metro. Nós vamos aprender o metro, o centímetro e o milímetro, tá bem? Então vamos lá para aprender um pouquinho mais. O metro, ele é representado pela letra M. Toda vez que a gente vai falar de um comprimento utilizando metros, a gente não precisa escrever metros todas as vezes. Se a gente colocar a letra M, a gente já vai entender. Então grava aí, metro, M, combinado? Então, olha só, a tia vai mostrar aqui na fita métrica quanto é 1 metro. Tudo isso daqui é 1 metro, olha que legal, 1 metro. Todo esse pedaço de fita que a tia passou tem 1 metro. Até aqui, ó, daqui vai subindo até aqui. 1 metro. 1 metro é um tamanho grande, não é? Bom, 1 metro, ele é dividido em pequenas partes. Cada pequena parte dessa, que a tia vai falar agora, a gente vai chamar de centímetro. Então, centímetro é uma parte de 1 metro, tá bem? O centímetro, a gente pode escrever ele no nosso caderno e nas nossas atividades utilizando as letras C e M. Então, o C e o M, quando você ler em algum lugar, significa centímetros. E olha aqui, na fita métrica, cada espaço desse que tem um número, olha só, cada espaço desse é 1 centímetro. Então, nós temos o metro, que é esse pedaço. Nós temos o centímetro, que é esse pedaço. Para fazer 1 metro, a gente precisa de 100 centímetros. Então, para fazer 1 metro, 100 centímetros. Só que dentro do centímetro, a gente também tem uma parte menorzinha ainda, você sabia? Essa parte ainda menor do que o centímetro se chama milímetro. E o milímetro é representado pela letra M, escrita 2 vezes. Então, o M com o M do lado significa milímetro, tá bem? E aqui, olhando dentro do centímetro, cada tracinho pequenininho desse significa que tem 1 milímetro. Então, o milímetro é bem pequenininho, o centímetro é um pouquinho maior e 1 metro é grande. 1 centímetro tem 10 milímetros, então a gente precisa de 10 milímetros para fazer 1 centímetro e precisa de 100 centímetros para fazer 1 metro. Então, agora a gente vai fazer as nossas atividades do nosso livro de matemática para colocar em prática tudo isso que a tia acabou de te ensinar. Nós vamos fazer as atividades da página 134 até a página 138. Então, a tia vai te explicar e depois você faz aí na sua casa, tá bem? Então, vamos lá. Na página 134, medida de comprimento, o metro e o centímetro. Você vai observar essa imagem e vai ler esses balões. Este rolo tem 150 metros de barbante. Preciso de 40 centímetros desta fita para costurar na blusa que estou fazendo. Você mede 1 metro e 20 centímetros de altura. Então, você já tinha escutado a palavra metro em alguma situação do seu dia a dia? E a palavra centímetro? Tirando agora que a tia explicou no vídeo, você já tinha ouvido isso? Na página 135, nós temos o faça a sua estimativa. Bom,
toda essa atividade, ela é preparada e planejada para ser feita na escola. Então, a tia vai transformar para uma situação que pode ser feita aí na sua casa. Então, o que você vai fazer? Pensa em 2 objetos. Pensa aí em 2 objetos da sua casa. Um objeto que você acha que tem mais de 1 metro e um objeto que você acha que tem menos de 1 metro. E aí você vai lá no seu caderno e vai desenhar esses objetos, tá bem? Então essa vai ser a nossa estimativa. Você vai imaginar, vai estimar um objeto que tenha mais de 1 metro, você vai escrever mais de 1 metro e vai desenhar. E um objeto que tenha menos de 1 metro e vai desenhar também, combinado? Depois a gente vai para a página 136. Instrumentos de medida. Observe alguns instrumentos de medida que usamos para medir comprimentos. A fita métrica, usada na costura. A trena, usada na marcenaria. A régua, muito usada na escola. E o metro de madeira, usado em construção e em carpintaria. A tia mostrou aqui no vídeo a fita métrica, não é verdade? Vamos lá. Vamos conhecer um desses instrumentos, a régua. No desenho dessa régua estão escritos os números de 0 a 15. A distância entre os 2 números seguidos corresponde a 1 centímetro, igual a tia explicou na fita métrica. Então, de um número até o outro, 1 centímetro. O metro é a unidade padrão de medida de comprimento. 1 metro equivale a 100 centímetros. 1 m igual a 100 cm, ok? E na página 137, medindo com a régua. Você gosta de curiosidades sobre animais? O menor hamster. O hamster Phodopus roborovski, originário da Mongólia e da China, costuma ter entre 4 centímetros e 5 centímetros de comprimento. 1. Observe o comprimento desse animal. Quando comparado com as linhas verdes. Então, aqui nós temos 2 linhas verdes. Uma com 4 centímetros e uma com 5 centímetros. O comprimento desse hamster não passa de 5 centímetros. Então, ele não é maior do que 5 centímetros. 2. Vamos medir o comprimento de linhas retas. Mas antes, faça uma estimativa. Quantos centímetros tem a linha vermelha e a linha azul? Pensa aí. Será que eles têm quantos centímetros? 3. Para conferir sua estimativa, use uma régua para medir. Uma maneira de medir é colocar a marca do 0 da régua em uma das pontas da linha vermelha. Depois, observar o número da régua que a outra ponta da linha alcançou. A linha vermelha tem 11 centímetros de comprimento. Meça a linha azul com a régua e complete a frase. A linha azul tem espaço 10 centímetros de comprimento. Agora você vai pegar uma régua e sozinho você vai medir a linha azul e colocar nesse espaço qual é a quantidade de centímetros que deu, tudo bem? E agora, a gente já vai para a nossa última página de atividades de hoje. A gente já vai para a página 138. Aqui na atividade 4, faça uma estimativa do comprimento de cada linha abaixo. Depois, use uma régua para medir o comprimento das linhas e conferir suas estimativas. Então, primeiro você vai pensar na sua estimativa. Quanto que você acha que mede cada uma dessas linhas? E vai colocar onde está escrito o nome estimativa. Depois, você vai medir com a régua, só que olha só, essa linha, ela é tortinha. Você vai medir um lado e vai guardar na sua mente quanto mede esse lado. Vai medir o outro lado, vai somar com aquele que você já mediu. E depois vai medir o outro lado. E soma também para ter o resultado. Combinado?
E na atividade 5, observe novamente a régua. Repare nos tracinhos que existem entre dois números seguidos. Na régua, o comprimento entre dois tracinhos seguidos mede 1 milímetro, 1 mm. 1 centímetro corresponde a quantos milímetros? Você lembra? Se você não lembra, você pode contar aqui nesse espaço de 1 centímetro. O milímetro é uma unidade padronizada de medida de comprimento. 1 centímetro equivale a 10 milímetros. 1 cm igual 10 mm, ok? Letra B. Use a régua para medir o comprimento da linha preta. Depois, complete a frase. A linha preta tem espaço centímetros ou espaço milímetros de comprimento. Então, primeiro, você vai colocar quantos centímetros ela tem e depois você vai contar quantos milímetros ela tem. Está bem? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado e na próxima aula a gente aprende muito mais, tá bom? Até a próxima. Beijos!